CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para todos. Estamos aqui mais uma quarta-feira para estudarmos o Livro dos Espíritos, tema a tema. Hoje nós estudaremos dois temas, a justiça e o direito natural, questões de 873 a 885. Quem quiser depois pega o Livro dos Espíritos e acompanhe com a gente, né? Vamos fazer uma prece rápida, envolver a nossa palestrante nos trabalhos da noite de hoje. Então, que Jesus, nosso mestre amigo, nos ampare, nos ilumine, nos conduza para que nesse momento de comunhão com a espiritualidade, nós possamos desenvolver o melhor trabalho possível. Que a nossa companheira Rosângela do CEOI, ela seja intuída, conduzida, que tudo venha à sua mente de maneira clara e objetiva, para que nós possamos, Senhor, desenvolver esse trabalho da melhor maneira possível. Fique conosco agora e sempre, que assim seja. Então, nessa noite de hoje, quarta-feira, são 19 horas, 19 e um pouquinho já, né? A nossa querida Rosângela do CEOI. É com você, Rosângela. Falar sobre esse tema é muito interessante. Apesar de falar sobre todos os temas no Livro dos Espíritos, é muito importante. E esse capítulo em questão, eu me preparando para esse capítulo, eu falei, gente, tem coisa aqui que eu já li, eu não sabia que tinha. É sempre assim, vocês sempre vão me ouvir falar isso, né? Mas é interessante, porque ele vai falar da lei de justiça, de amor e caridade. Aí passa na cabeça da gente, né? Opa, o que é a justiça? O que é esse amor? O que é a caridade? Não vou responder, porque nós vamos apenas fazer reflexão, e eu tenho certeza que muitos, ao chegar em casa, vão dar uma lida e provavelmente vão encontrar coisas que Rosângela não encontrou e não falou. E muitas vezes coisas muito importantes também, né? Então, ele o tempo todo, assim, eu observei que o Kardec e os espíritos vão respondendo, né? Sempre o amor ao próximo, o progresso moral, vai falando do sentimento, das paixões, né? E por isso que eu vou falar, algumas questões eu vou colocar, tá? Mas digo aos companheiros aqui presencialmente e aos companheiros que estão online que busquem estudar também esse capítulo. Ele começa na 873. Diz assim, o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Por isso que eu falei para vocês que o nosso estudo é realmente demorado e vai ser demorado, porque nós não vamos estudar apenas as respostas dos espíritos. Nós estudamos também as perguntas de Kardec. Por que será que ele fez essa pergunta? Em que contexto ele fez essa pergunta? Né? Porque muitas vezes, na própria pergunta, ela está embutido algo ali muito importante e que é necessário a gente observar. E aí os espíritos, porque ele pergunta, olha só, o sentimento da justiça está na natureza. Ele não falou assim, a justiça está na natureza? Não, ele falou o quê? Sentimento da justiça. Então, aí os espíritos respondem, está de tal modo na natureza
que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. E aí, lógico que eu não vou falar da forma como eu vi o Simão Pedro, que é um palestrante espírita de Minas, que admiro muito. Ele faz estudos profundos, né, de vários, vamos dizer assim, textos, ou de vários livros, evangelho, da codificação de uma forma geral. Ele diz assim, olha a resposta dos espíritos. Os espíritos, ao responderem, falou sobre injustiça. E nada mais nos toca do que injustiça. Né? É muito interessante. Se a gente pode perguntar, fala sobre a justiça dos homens, a divina, mas quando alguém fala assim de injustiça, parece que até a própria palavra ela vem com algo que nos toca. Nossa, chega a dar um arrepiozinho, né, quando a gente vê. Às vezes, quando a gente vê algumas situações que passam, seja na TV, no repórter, ou alguém que comenta, quando ela vai falar sobre injustiça, a gente fica logo aquecido, né? Então, eles dizem assim, que é fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento. O progresso moral desenvolve esse sentimento de justiça, mas não dá. Por isso que eu falei para vocês, quando a gente está em grupo e estuda, aí a gente vai, provavelmente não sairíamos desse primeiro período. Eu estava conversando com a Rosane sobre isso. O estudar é isso. Não é mais assim, eu li. Ler, nós já passamos, muitos de nós já passamos da fase de leitura. E aí continua, Deus o pôs no coração do homem. Então, esse sentimento de justiça, Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Olha que interessante, né? Muitas vezes, uma pessoa simples, uma pessoa inculta, né, como diz aqui, mas que tem uma noção exata de justiça. E, às vezes, nós que podemos ter tanta sabedoria, tantos códigos, tantos livros, não temos essa exata noção de justiça. A 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, olha o que Kardec coloca. Aí a gente vai lá na frente, quando começa a parte das leis morais, quando ele fala da lei divina e natural. E ele diz, sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens entendam de modo tão diferentes, considerando um justo o que a outros parece injusto? Porque a justiça da lei da natureza, e até então nós poderíamos pensar assim, bem, se é uma lei da natureza, todos nós teríamos que pensar que é justo. Mas muitas vezes a gente acha, alguns acham que não é. Né? E aí, mais uma vez, eu peço desculpa a vocês, mas não vou aprofundar, porque é uma discussão, é um seminário, é estudos e estudos. Vamos ver o que os espíritos respondem. É porque a esse sentimento, que sentimento de justiça, se misturam o quê? As paixões, que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Né? Por exemplo, eu sempre penso no seguinte, um dos mandamentos é não matarás. Ponto. Mas a gente para e fala assim, né? Alguns, né? Não vou matar o meu povo. Não vou matar o meu cachorro. Não vou matar não sei o quê. Mas é não matarás, é lei. Se é não matarás, não matarás. Mas ele precisa da pena de morte, precisa da eutanásia, Quem disse? A lei divina que está ali, está no não matarás, ponto. E sempre, isso eu não esqueço, que um palestrante, certa feita, falou sobre isso. Não segue, o que está? É não matarás.
não adulterarás. Honrai pai e mãe. Ah, mas o meu pai... Honrai pai e mãe. Não importa se o pai não esteve presente, a mãe teve que estar presente. Essa tinha que estar de qualquer forma, nem que fosse para a criança nascer. Então, é o que os espíritos estão dizendo. Por que alguns não entendem essa justiça? Porque juntam a justiça às paixões. E é exatamente as paixões que vão alterar, né? Como ele diz aqui, esse sentimento se mistura às paixões que o alteram. E aí eu paro e penso, eu sou sempre justa? Será que eu sou sempre justa mesmo? Isso parece coisa de Joana de Ângeles, né? Quando ela começa com aquelas perguntas dela assim, nossa, dá vontade da gente sair, que é online, né? Sair de falar que caiu a ligação, caiu a internet, porque é para refletir mesmo. Até onde eu sou realmente justa, ou até onde realmente eu entendo essa justiça. Aí, na 875, nos coloca, como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Ponto. Os espíritos não colocam mais nada depois disso. Consiste em respeitar os direitos dos demais. Aí a gente para e pensa, mas olha, eu estou no mundo, é preciso, sim, nós aqui precisamos ainda de muitas leis, muitas, porque não tem aquela coisa assim, olha, ali é a vaga de deficiente, dá para você respeitar os direitos do deficiente? Ah, não, dá sim, eu não vou botar ali. Mas todos não fazemos isso? Não, é só um minutinho, olha, não vai demorar nada. Geralmente a gente faz isso, né? Quando foi para instituir o cinto de segurança, gente, teve pessoas que falaram assim, estão invadindo o meu direito de andar solto dentro do carro e o carro capotar e você sair pelo vidro, né? Quantas vezes? Foi uma luta, uma luta. Aí teve que, muitas vezes, multar aqui, multar acolá, não sei o que, aquela coisa toda. Mas tem gente que fala, não, eu quero sair voando pelo para-brisa. E aí? E a cadeirinha para a criança? Mas meu filho sempre, ele tem que ter liberdade de ir lá atrás. Quer dizer, nós ainda precisamos realmente dessas leis, né? Porque a nossa justiça ainda vem muito misturada com as paixões. E aqui, ele, na 875A, diz assim, o que é que determina esses direitos? Esse, né, de respeitar os direitos dos demais. Duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. É o que a gente vai ver, ele vai falar aqui, que na Idade Média tinham situações que aconteciam que para aquela época era justo, era natural. Hoje, quando a gente olha, fala, meu Deus, que coisa absurda, né? Mas daqui a, vamos dizer, 1 século, 2 séculos, vão olhar e vão falar assim, gente, mas como que o pessoal ficava bravo porque tinha que usar cinto de segurança? Teve que criar, multar, fazer isso, fazer aquilo, obrigatoriedade, não era tão simples, né? Então, é o que os espíritos estão dizendo. Ele diz assim, vede-se hoje as vossas leis, aliás, imperfeitas, né? Consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Está diferente hoje, por quê? Houve o progresso, então as leis realmente vão se modificando. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Ademais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do Tribunal da Consciência. Né? Então, às vezes, a gente fala assim, mas ninguém está vendo, eu só vou fazer isso aqui. Mas tem
algo muito maior, que é a nossa consciência, que é, eu tinha colocado aqui a questão, é a 626, está na consciência, ou 621, uma dessas. É 620, pronto, a partir de 620. Então, a consciência é que nos cobra. E, infelizmente, isso vai acontecer mesmo, não tem como. Ah, eu deito minha cabeça no travesseiro e durmo muito bem à noite, obrigado. Mas será? Será que quando a gente está infringindo uma lei, ou então eu estou desrespeitando o direito do outro, será que não toca mesmo profundamente dentro de mim aquilo, não me incomoda? São coisas para a gente refletir, né? Aí vamos na 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Por isso que eu falei para vocês que a doutrina espírita, o livro dos espíritos, temos que estudar perguntas e respostas. Essa pergunta que Kardec faz é maravilhosa. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. E com base nessa frase, nessa colocação do Cristo, será que nós precisaríamos de tantas leis? Não. Mas, desde que o mundo é mundo, e aí a gente vai lá atrás, no Código Hammurabi, Manu, não sei o quê, sempre tiveram leis. E às vezes eram leis para aquela época, dava para entender. A gente olha hoje para lá, fica até horrorizado, né? A lei de Italião, caramba, ele roubou uma vaquinha, aí mata a família toda, né? Aí depois falou, não, se roubou uma vaquinha, vai só a vaquinha. E vai, até que chega um momento em que Jesus traz para nós a lei de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E como é difícil. Às vezes eu falo, eu amo a Deus. Amo a Deus mesmo. Mas a minha vizinha, aquela chata, aquela isso, aquela... não consigo não. Eu entrego a Deus. Caramba, não ama. Eu não me amo. Gente, porque eu sou assim, eu sou assado. E como você vai amar o outro? E é Joana que nos convida. Joana nos convida o quê? A se amar, para podermos aprender a amar o próximo, que vamos, assim, amar a Deus. Né? Ela faz o contrário. Ame a si. Como eu falei para vocês, eu vou ter que ir passando, né? Vamos lá. Aí ele diz assim: no coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. E é muito interessante que geralmente a gente bate no peito e fala, e os meus direitos? E os meus direitos? Né? E aí a gente pergunta, e o direito do outro? Temos respeitado em todos os sentidos? Até o direito dele ter o direito de não concordar com a gente. Temos respeitado? Né? Eu olho para o meu companheiro e falo assim, tá, tudo bem, tem até, eu não sei qual, se é um filósofo, alguma coisa assim, que ele diz assim, que ele pode não concordar com aquilo que aquela pessoa está pensando, mas ele vai batalhar, assim, né? Ele vai batalhar para que ela tenha direito de pensar daquela forma. É Voltaire, né? Que ele vai fazer isso. Você pode não concordar com o que eu penso, né? Porém, eu vou sim apoiar o direito de você ter esse direito. E essa questão do direito é isso, né? É aquela pessoa, se ela tem, né? Ela, como eu falei anteriormente, sei lá, eu não aceito isso, eu acho incorreto. E às vezes a gente para e pensa assim, caramba, mas é o caminho certo. Mas eu não quero, porque tem pessoas que não querem. Tem pessoas que não querem porque ignoram, e tem pessoas que não querem porque não querem. Ponto. E aí? O que a gente vai fazer? Né? Se é uma lei, lógico, se ela infringir a lei, vai ter que ser, vamos dizer assim, sofrer as consequências de dessa situação. Parada proibida.
Não, eu quero parar aqui em frente porque eu vou ali rapidinho. E eu não aceito ser multado porque foi muito rapidinho, mas a lei não é de rapidinho. Proibido é proibido. Eu acho tão interessante, não sei se faz parte, também faz tempo que eu estou fora disso. Lá em Teresópolis, tinha assim, e aqui eu acho que eu já observei acontecer também, que é proibido parar. Mas se você deixar o pisca-pisca alerta, fica legal. Aí eu falei, gente, mas que coisa... Então parecia uma árvore de Natal, a avenida lá. Eu falava, gente... Mas ali a placa está assim, proibido parar. Mas, como você botou o pisca-pisca alerta, tornou legal. E eu ficava rindo, às vezes eu conversava com o Fábio sobre isso, falei, como é que pode? Até que um dia eu também fiz. Aí eu parei também e deixei meu pisca-pisca alerta. Quer dizer, olha só, né? Viu como são as coisas? Porque eu não vou falar para vocês, não, eu não faço isso, gente. Não, quando eu vi, eu falei, é bem rapidinho, eu vou na farmácia, é rapidinho. É a placa, mas é rapidinho, pimba. Deixei o pisca-pisca alerta. E na minha cabeça, eu falei assim, tô legal. A guarda não vai poder me multar, porque está um monte de gente. Entenderam como é que funciona, né? E Kardec, ele vai fazer uma colocação dessa questão 876, que ele diz assim, efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para os seus semelhantes senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse seu direito pessoal. Isso é, né? A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Então, esse comentário de Kardec é profundo também, né? Então, e quando ele coloca aqui, né, que em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal, mas é o meu direito, né? E aí eu não quero saber se o meu pisca-pisca alerta está ali. Ou se eu vou chegar para o guarda e vou falar, poxa, mas olha só, eu sou mais uma bolinha aí da árvore de Natal, todo mundo está com pisca-pisca alerta, eu também fico, né? Na 877, da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem obrigações especiais? Aí, né, é outra situação que Kardec nos traz e os espíritos respondem, certo. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Observaram? Os espíritos estão sempre falando o quê? Respeite os direitos dos seus semelhantes. Respeite o direito. Quer dizer, então, é esse o caminho. É respeitar o direito dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. No momento em que eu respeito o direito dos meus semelhantes, estou procedendo com justiça, sempre. E é o que os espíritos trazem o tempo todo, em todas as questões, principalmente nessas questões que nós estamos estudando. Tá? No vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Porque às vezes eu falo assim, eu quero meus direitos. Os meus direitos. E os deveres? Ficam aonde? Geralmente os deveres a gente parece que não entra muito no nosso vocabulário, mas direitos, muitos, né? 878. Tem que ir porque o cartãozinho está ali, né?
E ela foi avisada, se ela não tivesse sido avisada, né, para me dar o cartão verde. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, o que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? O limite do direito que com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Os espíritos estão o tempo todo falando com Kardec. Respeitar o direito alheio. Respeitar o direito alheio. Esse é o caminho da justiça. Essa é a justiça, né? Aí, na 878, diz assim: mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos de seus semelhantes, que virá a ser da subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Eu achei assim, então, quando falou essa palavra anarquia, eu falei, meu Deus, a gente ia sentar, estudar e destrinchar isso maravilhosamente, né? Os espíritos respondem: os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até o de posição mais elevada. Deus não fez uns de limo mais puro do que o de que se serviu para fazer os outros, e todos aos seus olhos são iguais. E aí a gente para e fala assim, não acredito, mas é. Então, aquele que está na pirâmide mais alta, ele não é melhor do que aquele que está na parte mais baixa, mais simples, né? Não tem essa questão de sangue azul. Não, meu sangue é azul. Não, eu sou isso, eu sou aquilo. Todos. Uma vez eu recebi, né, uma mensagem mostrando o cemitério, com várias cruzes. Aí embaixo estava aqui todos se igualam. E ali todos se igualam. Não tem diferença. Mas tem mausoléu, mas o que está dentro? Lá. E realmente tem essa questão, por exemplo, em São Paulo, acho que é o Cemitério da Consolação, tem turismo dentro do cemitério, né? Para ver aqueles mausoléus com mármore de Carrara, com 2 andares. Só falta ter elevador, mas faz parte, né? Do homem ainda, né? Vai fazer o quê, né? Os que o homem estabeleceu parecem com as suas instituições. Ademais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que o mereçam, por suas virtudes e sabedorias. É importante acentuar isto para os que se julgam superiores, para os que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Isso aqui me fez lembrar, uma vez que passou num desses documentários na TV, em pessoas em que elas falam o seguinte: quando elas estão no local de trabalho, elas têm, vamos dizer, o pessoal de serviços gerais. Aí elas são cumprimentadas, oi fulano, oi Beltrano. Mas quando elas tiram a roupa, no comum, às vezes ninguém fala, porque ninguém reconhece. Só reconhece porque está paramentada. Então teve uma falando sobre isso, achei muito interessante, né? E aí, como eu trabalhei num local que tinha, né, muitas dessas funcionárias, aí às vezes eu ficava até receosa. Eu falei, caramba, elas estão saindo. Tem umas que falavam, oi querida, ô meu amor, não sei o quê. Ela estava com uniforme. Aí quando ela estava sem uniforme, você não reconhecia. É uma coisa meio estranha, né? Fala assim, mas como que você não vai reconhecer? Sim, acontece muitas vezes. Aí você fala assim, gente, eu conheço essa pessoa de algum lugar. Da onde? Mas se ela botar um uniforme, já sei. É dos serviços gerais. Ou é de qualquer outra situação. Porque é a questão, muitas vezes, da invisibilidade, né? E aí,
a gente vai vendo, quando ele fala, quando ele pergunta essa questão sobre a subordinação dos superiores, é humano, embora a gente saiba, né, que a evolução, vamos dizer, o progresso ele vai acontecendo, né? Eu me lembro, isso até me fez lembrar também que saiu há muito tempo, tem um dos clubes mais caros aqui do Rio de Janeiro, fica lá para o lado de Ipanema, Copacabana, sei lá, aonde as funcionárias, né, que cuidam das crianças, elas só entram se tiver uniformizada e a babá. Quer dizer, algumas pessoas ainda destacam as outras por aquilo que, pelo uniforme que ela usa. Então, babá, vai entrar. Até que teve uma vez um caso de uma senhora que ela pagou para que a funcionária dela acompanhasse sem o uniforme. Então, tinha entradas, extra, e simplesmente o clube falou, não, se ela é babá, ela é babá. Ela não tem direito de entrar. Né? Olha só, como nós, homens, ainda pensamos dessa forma. Direitos de propriedade, roubo. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Essa ela encerra assim, vamos dizer, para muitos de nós, e também gera em muitos de nós muitas discussões. O de viver. Não vou nem entrar na parte em que há muitas discussões, porque né? E eu vou ter que fazer um trabalho sobre isso. O de viver, por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Quem sabe de que tema estou falando. Também. São vários, né? 881. O direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Dá. Mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão o exemplo da previdência, né? Então, o direito de acumular bens, como diz aqui, mas fazê-lo em família, tá? 882. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Não disse Deus, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César? Kardec comenta, o que por meio do trabalho honesto o homem junta, constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. O trabalho, né, o direito de defender, porque a propriedade resulta do trabalho, é um direito natural. Ele trabalhou para obter aquilo, é um direito natural dele, né? É natural o desejo de possuir? Sim. Mas quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Eu parei aqui também, eu fiquei refletindo, porque às vezes eu tenho alguns direitos de possuir, né? Tipo assim, isso é meu. Só que não é, né? Não vou contar a história porque todo mundo já conhece, né? Mas não é, sabe? Às vezes tem uma roupinha assim que eu acho bacana, ela número 40, e aí eu quero usar. Só que não é mais, né? E aí eu fico com aquele egoísmo, né? Poxa, mas um dia, quem sabe? Não vai. Não vai rolar mesmo, não adianta. Então, é um desejo natural? Sim. Mas, mas quando o homem deseja possuir para si somente,
não quero dividir com ninguém, aí é egoísmo mesmo, a palavra certa é essa. Não, mas eu sou previdente, né? Eu soube que vai faltar comida, aí eu vou no mercado, encho, tiro tudo, boto tudo no carrinho, porque eu acho. Né? Então, é egoísmo. Tá? A 883, não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem de que viver a ninguém é pesado? Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. E é muito interessante, quando ele fala isso aqui, né, o desejo de possuir, eu sempre lembro, né, que eu tinha, quando eu trabalhava no aeroporto, eu achava assim, toda semana eu trabalhava 24/72, eu nunca repetia uma roupa nem um sapato. Aí eu ia olhando, falei assim, ai, como eu tenho sapato, né? Aí sempre, no outro plantão, nossa, eu não tenho sapato para combinar com a roupa. Eu estava cheia, olha só. Então, e às vezes, né, quando eu vi uma esposa de um presidente, acho que da Nicarágua, se eu não me engano, chegaram lá no closet dela, eu era louca para ter um closet, até depois que o André Trigueiro falou, tirei isso da minha vida, né? 3.000 pares. Aí eu falei, nossa, 3.000 pares. Mas só que Rosângela também não tinha 3.000 pares, mas tinha também um certo número de pares. Então, era o quê? Egoísmo, né? Bem, vou chegar lá. Qual o caráter da legítima propriedade? Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Proibindo-nos, esse negócio com a letra pequenininha, proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejáramos que nos fizessem, a lei de amor e de justiça nos proíbe, ipso facto, tá? Pelo fato, a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. Aí me fez lembrar que há muitos anos, meu pai foi militar, morávamos no Mato Grosso do Sul, e tinha um grande empresário lá da época, que ele tinha 30 fazendas. Eu falava, nossa, eu ficava assim, falei, gente, é fazenda para o resto da vida dele. Eu mesmo, depois que fui trabalhar lá, eu fui numa cidade bem no interior do Mato Grosso do Sul, e quando nós passamos na estrada, estava escrito assim, até me traumatizou, gente, que eu nunca esqueço essa história. Eu falei, teu passado te condena, né? Latifúndio Nossa Senhora Aparecida. Eu não esqueci nem da Nossa Senhora Aparecida, mas latifúndio. Não era fazenda, sítio, chácara, né? Latifúndio, que ele sabia que tinha, né? E aí, terminando, será ilimitado o direito de propriedade? É fora de dúvida que tudo que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Mas, como havemos dito, a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. Essa a razão porque eles reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Então, o meu convite a todos, que aqui estamos, a todos que estão online, vamos estudar. Vamos estudar o Livro dos Espíritos, toda a codificação, para nós entendermos tudo isso. E é estudando em grupo que nos auxilia bastante, porque a dúvida de um sana a dúvida do outro, e a troca é sempre importante, tá? Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.
Obrigado, Rosângela. Trabalho belíssimo. Então, nós estamos concluindo aqui o nosso estudo da noite de hoje. E quarta-feira que vem, nós retornaremos com mais um estudo do Livro dos Espíritos. Vou botar aqui a nossa vinheta de fechamento. Fiquem todos com Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas.